Oi gente, que bom tê-los aqui no canal novamente. Para você que já me acompanha aqui, meus lobinhos, mais uma vez, muito obrigado aí pela companhia de vocês aqui no canal. Continuem comentando bastante, deixando os likes. Se você chegou até aqui e está conhecendo agora esse espaço também, me dá uma força, faz a inscrição aqui no canal, ativa esse sininho e eu te agradeço muito por essa moral, tá bom? Olha só, gente, a cantora Lesha e o ex-marido MC Guimê são alvos agora de uma ação penal na Vara Criminal da Comarca de Santana da Parnaíba, aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Gente, a Márcia Pessoa, ela solicitou a abertura de um inquérito policial e deu início a essa ação que eu estou falando, uma ação penal com pedido de urgência para a execução dos bloqueios em todas as plataformas musicais dos cantores e também das redes sociais. Há pedidos também para que a nova casa comprada por Lesha seja penhorada e que os passaportes dela e do MC Guimê sejam apreendidos pelo Poder Judicial. Outro pedido que chama bastante atenção é a da inclusão do nome de 15 pessoas na investigação, entre eles o pai, a mãe e as irmãs da cantora Lesha. A autora da ação, gente, é a dona de uma mansão comprada pelo Guimê em 2016. Por meio aí de outros processos, ela obteve na justiça a reintegração da posse do imóvel após inadimplência das parcelas da compra da casa aí por parte do artista. Mas no mês passado, a gente lembra que minha colega Fábia de Oliveira informou que a Márcia também abriu um processo civil contra o ex-casal pedindo 5 milhões de indenização pelas avarias na casa. A Márcia anexou aos autos uma avaliação da casa antes de ser entregue aí para o Guimê no valor de 8 milhões. E após a devolução do imóvel, a Márcia alega que o valor da casa caiu para 2,9 milhões, valor vendido para uma outra pessoa após ter recuperado o imóvel aí do ex-casal por vias judiciais. Ela pede na justiça, gente, danos de 5,1 milhões referentes ao declínio do valor da casa, uma vez que não teve dinheiro aí para fazer as reformas necessárias no imóvel antes de vender para terceiros. A Lesha foi reconhecida pela justiça como devedora da dívida junto ao Guimê, uma vez que morou na residência e foi casada aí com o cantor por meio de uma comunhão de bens. Mas eu descobri agora em primeira mão, gente, que a Márcia levou o caso para a vara penal e acusa os dois de fraude à execução em face do artigo 179 do Código de Processo Penal, gente. Ainda de acordo com os autos aí processuais que eu estava lendo, gente, obtive isso em primeira mão, a dona do imóvel anexou atestados comprovando ser portadora de esclerose múltipla e que teve pioras de saúde com estresse e prejuízo que vem passando aí na justiça, gente. Essa ação na esfera criminal teve início após as tentativas judiciais infrutíferas para que a dívida, já reconhecida pela justiça, seja executada. Os advogados registraram agora um boletim de ocorrência e alegam tanto no inquérito quanto na justiça penal que é inaceitável que todas as tentativas de executar a dívida sejam infrutíferas nas contas dos artistas, segundo a acusação, sempre zeradas. Ainda segundo os autos, os dois estariam se valendo de meio ardilosos para ocultar bens em contas de terceiros, diz um trecho da acusação criminal que destaca a pena aí de 6 meses a 2 anos de detenção e multa. A Márcia destaca aí também no judiciário, nessa ação penal, que não é possível encontrar mais bens e dinheiro nas contas dos artistas e solicita em tutela de urgência que a justiça determine a Anatel o bloqueio das 11 plataformas musicais dos artistas, além do bloqueio das redes sociais, meio em que os dois fariam amplas publicidades aí no período em que as execuções de dívida por meio do judiciário vêm sendo infrutíferas. Gente, a acusação também pede à justiça apreensão, como eu falei, do passaporte dos artistas, ressaltando diversas viagens internacionais enquanto a ocultação de bens estaria ocorrendo para que a dívida não fosse sanada. Esse documento destaca que, apesar do dinheiro não ser encontrado nas contas deles, a Lesha tem publicado postagens aí em viagens internacionais como Singapura, Noruega, enfim, além de ampla publicidade também aí nos autos. Há declarações da Lesha, gente, nas redes sociais, que também estão sendo apresentadas à justiça, pelas quais ela informa shows em mais de 10 países em 2023, além de ter viajado para mais de 25 países somente nesse ano de 2024. O documento também apresenta postagens do MC Gui em viagens, além da divulgação da compra aí de uma BMW. Entre os últimos pedidos, gente, um deles ganha destaque e é motivo de preocupação. O pedido da penhora, como eu falei no início do vídeo, imediato
exata da nova mansão que a cantora Alessia comprou em 2022 após o divórcio com o Guimê. A acusação é finalizada com uma lista de nomes que, segundo o processo, poderiam estar sendo utilizados para movimentações financeiras relacionadas aos ganhos artísticos do Guimê e da Alessia. São 15 nomes na lista, entre eles o da mãe, do pai, irmão e irmãs da Alessia, além de nomes ligados aí ao MC Guimê e à produtora Condzilla. Os nomes são apontados como possíveis receptores em outras contas que estariam aí sendo destinadas aos ganhos dos artistas. O processo pede que seja investigado o caminho do dinheiro e, se comprovado a ocultação do repasse dos valores para terceiros, que todos sejam condenados. Nesse sentido, o documento aponta aí que no passado a Alessia teria oferecido um acordo para o pagamento da dívida, entre os itens um Porsche, um apartamento numa área nobre do Morumbi, além do montante de 700 mil em espécie. Ocorre que a acusação aponta que nenhum dos bens estariam em nome aí da Alessia. O carro, inclusive, foi apontado aí como patrimônio registrado em nome aí de um rapaz chamado Manuel nas buscas judiciais. A Alessia e o Guimê ainda não foram intimados desse processo criminal. Apesar disso, a Justiça já obteve 2 pareceres do Ministério Público, que já opinou sobre a denúncia, que também pede a retenção dos direitos autorais aí dos 2 cantores no ECAD. No primeiro parecer, gente, o MP opinou que a acusação em âmbito criminal carecia de apontamentos mais exatos e claros sobre como esses delitos estariam sendo praticados, esses supostos delitos. O órgão considerou que a denúncia não trazia documentos necessários, como, por exemplo, o boletim de ocorrência registrado, e solicitou novas informações à acusação. A juíza validou o parecer do MP e pediu mais detalhes e informações à acusação, que trouxe novas informações aos autos. Já no segundo parecer do Ministério Público, o órgão continuou sustentando que a denúncia para o encaminhamento das solicitações em esfera penal ainda são frágeis. A Justiça ainda não se manifestou sobre esse segundo parecer aí do Ministério Público. A Alessia e o Guimê ainda também, como eu falei, não foram intimados sobre essa ação penal, então ative esse sininho que eu vou continuar acompanhando. Qualquer atualização você vai ser notificado. Faz a inscrição do canal, isso ajuda muito o meu trabalho para que eu continue trazendo informações aqui para vocês. Eu agradeço muito, um beijo grande, vida boa e leve. Não esqueça, as notícias aqui do canal são sempre exclusivas.